Bruno tem 5 figurinhas idênticas com a bandeira da Alemanha, 6 com a bandeira do Brasil e 4 com a da Colômbia. Ele quer fazer um pacote com pelo menos 3 dessas figurinhas. De quantas maneiras ele pode fazer esse pacote? Bom, o que vai diferenciar um pacote do outro? Primeiro, claro, vai ser a quantidade de figurinhas, né? Um pacote com 6 figurinhas não é igual a um pacote com 8 figurinhas. Mas mesmo os pacotes que têm a mesma quantidade de figurinhas, digamos 6 figurinhas, o que vai diferenciar é a quantidade de figurinhas de cada país. Então, no caso do exemplo de um pacote com 6 figurinhas, ter 2 da Alemanha, 2 do Brasil e 2 da Colômbia é diferente de ter 2 da Alemanha, 3 do Brasil e 1 da Colômbia. Então, quando nós variamos a quantidade de figurinhas de um mesmo país, mesmo mantendo a quantidade total de figurinhas no pacote, muda-se o pacote. Então a gente pode variar tanto a quantidade de figurinhas no pacote, quanto a quantidade de figurinhas de um mesmo país dentro do pacote, sem alterar o total. Isso também altera os pacotes. Então vamos pensar da seguinte forma para organizar esse raciocínio. As figurinhas da Alemanha, elas vão figurar dentro do pacote, considerando todas as possibilidades, uma vez que há um total de 5 figurinhas da Alemanha. Então vamos pensar na quantidade de figurinhas da Alemanha dentro de cada pacote. Então a gente pode considerar desde nenhuma, 0, né? O pacote não é obrigatoriamente, não tem que ter obrigatoriamente figurinhas da Alemanha. Então pode ser desde 0 até o seu total, 5. Então, pensando de 0 a 5, nós temos 6 possibilidades. Se pensarmos no Brasil, na quantidade de figurinhas do Brasil dentro de cada pacote, como as figurinhas do Brasil são 6, 6 idênticas, então o que vai variar é só a quantidade. A quantidade de figurinhas da bandeira do Brasil dentro de cada pacote pode variar de 0 até 6. Ou seja, nós estamos falando de 7 possibilidades. E, finalmente, se pensarmos nas figurinhas com a bandeira da Colômbia, nós estamos falando de 0 até 4, que são 4 figurinhas da Colômbia disponíveis. Ou seja, são 5 as possibilidades. Então, fazendo essas variações possíveis, considerando o número de possibilidades de figurinhas da Alemanha, o número de possibilidades das figurinhas do Brasil e da Colômbia, fazendo a escolha de uma dessas possibilidades da Alemanha, para cada uma delas, as possibilidades de escolha da bandeira do Brasil, quantas figurinhas, desde 0 até 6, e para cada uma delas, as 5 possibilidades da Colômbia, nós vamos ter 210 variações possíveis. E o que representam essas 210 variações possíveis? É uma escolha de uma quantidade de bandeirinhas da Alemanha dentro do pacote, seguida da escolha de uma quantidade de bandeirinhas do Brasil dentro do pacote, seguido de uma escolha de uma quantidade de bandeirinhas da Colômbia dentro do pacote. Então nós temos todas as variações de figurinhas dentro dos pacotes, que vão desde 0 figurinha no pacote, nós estamos calculando aqui inclusive os pacotes, o pacote vazio, que é quando tem 0 do Brasil, 0 da Alemanha, 0 da Colômbia, até o total, quando nós escolhemos todas as figurinhas da Alemanha, as 5, as 6 do Brasil e as 4 da Colômbia. Nós estamos falando de pacote, um pacote com 14 figurinhas. Aliás, 15 figurinhas. Então nós estamos fazendo todos os pacotes que vão de 0 a 15 figurinhas, todos. Mas o enunciado nos questiona sobre os pacotes que têm pelo menos 3 figurinhas. Então, dentre todos esses 210 pacotes, é mais fácil a gente descontar os pacotes que têm menos de 3, porque vão ser menos casos. Nós estamos falando de pacotes que têm 2 figurinhas, 1 figurinha ou nenhuma, do que nós tentarmos contar dentre esses 210 quantos tem 3, ou 4, ou 5, ou 6, até 15 que seria. Há muito mais casos daqueles que o enunciado nos cobra do que os que a gente poderia descontar. É mais fácil calcular os que o enunciado não cobra e descontar desse total. Então nós vamos calcular aqui, vamos fazer uma separação, vamos calcular então pacote com 0 figurinha. Ora,
0 figuras, ou figurinhas aqui. Nossa Senhora. 0 figurinha. Só tem um pacote, que é 0 do Brasil, 0 da Alemanha, 0 da Colômbia. É uma escolha de cada, um pacote. Considerando uma figurinha, quantos pacotes nós podemos formar? Com uma figurinha, são 3 pacotes. Porque só poderia ser uma figurinha da Alemanha, ou uma figurinha do Brasil, ou uma figurinha da Colômbia. Agora, pacotes com 2 figurinhas, aí o cálculo vai ser um pouquinho mais complexo. Porque 2 figurinhas pode ser que seja uma de um país e outra do outro, ou 2 do mesmo país. Então, para isso, vamos organizar melhor aqui. Eu vou fazer uma tabela para estabelecer essa variação. Vou fazer uma tabela aqui, onde eu vou considerar a quantidade de bandeiras da Alemanha, do Brasil e da Colômbia, para formar pacotes com 2 figurinhas. Então nós estamos falando de pacotes que tem, por exemplo, uma figurinha da Alemanha e uma do Brasil. Isso é um pacote, com 2 figurinhas. Ou poderia ser uma da Alemanha e uma da Colômbia, mais um pacote. Ou uma do Brasil e uma da Colômbia, mais um pacote. Então, considerando uma figurinha de cada país, temos essas 3 possibilidades. Considerando 2 figurinhas do mesmo país, então eu tenho, por exemplo, 2 figurinhas da Alemanha, nenhum do Brasil, nenhuma da Colômbia. Ou as 2 figurinhas sendo do Brasil, ou as 2 figurinhas sendo da Colômbia. Então, considerando essas situações, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacotes. Então, 6 pacotes nos mostrou aqui a quantidade de pacotes de 2 figurinhas, as 6 possibilidades. Então, somando esses 3, então a soma aqui totaliza 10 pacotes. Então, são 10 pacotes possíveis de serem formados, que tem nenhuma figurinha, uma ou 2. Se nós descontarmos do total, vale lembrar, 210, se nós descontarmos dos 210 esses 10 pacotes que tem menos de 3 figurinhas, os 200 pacotes restantes representam pacotes que têm pelo menos 3 figurinhas, respondendo o enunciado. Então, resposta, letra C.